Essa pergunta, se teologia esfria o crente, ela deveria ser uma pergunta estranha no meio cristão. E para explicar o porquê disso, eu quero contar um pouco da minha história. Eu cheguei à fé com 17 anos numa igreja pentecostal. Sim, uma igreja pentecostal com tudo que tem direito, cultos avivados, os retetés, os pulos. Mas a igreja que eu cheguei à fé tinha também aqueles cultos mais calmos, ou como alguns irmãos diziam, uns cultos mais frios. E eu sempre gostei desses cultos. Sempre gostei daquela palavra mais calma, em que ela era aberta, a palavra era aberta, era explicada, era aplicada na nossa vida. Eu lembro a primeira vez em que um pastor citou um filme numa pregação. E isso pode parecer muito comum nos dias de hoje, mas nos anos 2000, no movimento pentecostal, isso era uma coisa um pouco inusitada. Eu lembro que ele citou um filme, ele falou até de Crônicas de Nárnia e tal, e eu achei aquilo o máximo, né? Um pastor pentecostal, numa igreja pentecostal, falando sobre fé, sobre cultura. E foi nesse movimento pentecostal que eu aprendi a amar a palavra de Deus. Foi nesse movimento pentecostal que eu fui apresentado à escola bíblica dominical. E foi nesse movimento pentecostal que eu ganhei a minha primeira Bíblia de estudo. Aliás, tem uma história até interessante sobre a minha primeira Bíblia de estudo. Eu ganhei ela de forma um pouco inusitada, eu diria. Como é que foi? A gente foi visitar um jovem que estava desviado. Linguagem muito utilizada no meio pentecostal para aqueles que não frequentam mais a igreja. E a gente chegou na casa daquele jovem desviado e estava eu e um grupo de jovens ali da igreja. E eu era novo na fé, eu estava só começando os primeiros passos, então eu estava quieto. Sim, acredite em vocês, eu já fiquei quieto, tá bom? E o que vocês estão rindo aí? Eu já fiquei quieto, é verdade, sério. Então o que acontece? Eu estava lá quieto e nisso esse jovem tinha uma mini biblioteca. E eu vi um livro de capa preta, né? Clássico, né? Livro de capa preta naquela estante. Na verdade não era capa preta, era capa vinho. Nossa, gente, é verdade, acho que era uma capa vinho, não era uma capa preta. Agora eu não lembro. Bíblia de Estudo Vida Nova, era esse o nome. E aquilo me chamou a atenção porque era um livro grosso assim. Eu peguei, puxei e vi que era Bíblia de Estudo. Quando eu abri aquela Bíblia de Estudo, eu nunca tinha visto uma. E eu fiquei encantado, porque tinha a Bíblia e tinha várias notas explicando, notas homiléticas. Eu nem sabia o que era homilética na época. Aliás, se você não sabe o que é homilética, comenta aqui, não me deixa sozinho nessa, né? Mas na época eu não sabia o que era homilética. E eu, nossa, que legal! Sabe assim, quando tu acha legal, não entende nada, mas tu acha legal? Então, eu achei legal. E eu comecei a folhear o pessoal evangelizando ali, né? O moço, e eu comecei a olhar aquela Bíblia. Enfim, cantamos, oramos, e na hora de ir embora, eu falei assim, ô moço, aquela Bíblia ali, legal, né? Ele falou, é uma Bíblia de estudo e tal. Nossa, poxa, podia me dar, né? Porque eu pensei, nossa, mano, o cara tá desviado, ele não vai usar. Gente, eu era novo na fé, mas eu sempre fui cara de pau. Algumas coisas Jesus não cura, só aperfeiçoa. Então, o que acontece? Eu pedi para ele, mano, aquela Bíblia de estudo, e ele me deu. E eu lembro que eu comecei a mastigar aquela Bíblia, e foi muito bom. Depois eu ganhei uma gincana, de Bíblia. Sim, as igrejas faziam gincanas antigamente. E eu ganhei uma gincana. Gente, eu, novo convertido, ganhei uma gincana bíblica. Porque eu sou bom? Não, porque realmente os crentes não liam e não estudavam a Bíblia. E eu, com muita fome da palavra, eu estudei, caí dentro mesmo daqueles questionários e ganhei em primeiro lugar. E o prêmio dessa gincana era uma viagem de avião. Era uma viagem de avião. E eu pensei, gente, eu não quero voar de avião. Na época eu não tinha ouvido Ana Paula Valadão ainda, né? Eu vou voar de avião. Quem entendeu a referência, comenta aí. Mas, gente, eu quero uma Bíblia de estudo. Porque eu descobri que existiam outras Bíblias de estudo, várias outras. E eu quero a Bíblia de estudo pentecostal. Afinal, eu era do movimento pentecostal. E eu quero uma Bíblia de estudo pentecostal.
E eles fizeram lá umas manobras e eu consegui ganhar uma Bíblia de estudo. Enfim, depois eu ganhei outra, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que foi no movimento pentecostal que eu me dediquei à palavra de Deus. Foi no movimento pentecostal que eu tive o interesse em me aprofundar mais, sabe? Foi no movimento pentecostal que eu entendi que nós podemos ser fervorosos em oração, mas também ter os nossos neurônios queimando pela presença de Deus, e isso se manifesta por meio de um estudo programado, de um estudo sistemático da Escritura. Eu entendi isso no movimento pentecostal, que a Bíblia precisa ser lida, precisa ser interpretada e aplicada com sabedoria na nossa vida. Por isso que essa pergunta, teologia esfria o crente, ainda que eu entenda o porquê ela existe, ela deveria ser não deveria ser normal. Porque o que acontece? No movimento pentecostal, onde geralmente se tem essa acusação, teologia esfria o crente, porque a letra mata. Cuidado, hein? Porque a letra mata. O que acontece é que quando alguém vai estudar a Bíblia de maneira organizada, sistematizada, ele vai entender que, infelizmente, algumas coisas que acontecem no culto público, em movimentos pentecostais, carismáticos, acontece também entre os tradicionais, tá? Não é um pecado exclusivo do movimento pentecostal. Ele começa a perceber que algumas práticas da comunidade não estão de acordo com o ensino sólido da Escritura. Não estão de acordo com a tradição da igreja. Então acaba acontecendo esse estranhamento. E aí aquele jovem que antes pulava e se emocionava com qualquer coisa, ele agora já fica um pouco mais reticente. Não é porque o pregador está vociferando, pulando e berrando que ele vai entrar nesse efeito manada que muitas vezes acontece. Então ele é acusado de que esfriou na fé, mas o que aconteceu não foi um esfriamento na fé, mas foi um fogo falso que foi apagado. O que aconteceu foi um fogo que no fundo não edifica. O que aconteceu é que antes ele tinha uma fé inútil, eu poderia dizer assim, uma fé que não pensa. Ele tinha uma fé inocente muitas vezes. E eu sei que a inocência, ela é importante. Eu sei que a gente não pode perder essa inocência da vida cristã, do ser como criança, e de realmente confiar em Deus e ter uma inocência em algumas coisas. A gente não pode virar cético. E aliás, é por isso que inclusive vem essa acusação. Porque alguns acabam virando céticos na fé. Começou a estudar teologia, não acredita em mais nada. Não acredita nos dons espirituais. Os milagres duvida de todos. Isso realmente acontece. Algumas pessoas, ao estudarem teologia, acabaram se afastando de uma fé genuína, inocente, de uma fé pura, de uma fé comunitária. De fato, alguns começaram a estudar teologia e subiram numa torre de marfim. E lá ficaram isolados com os seus heróis, com os seus autores e autoras. Ficaram lá com aquelas pessoas que pensam como ele e nada mais prestava. Outra questão comum também é que alguns jovens, ao perceberem erros da sua congregação, eles começam a ter aquele espírito de Lutero, e eu estou gravando esse vídeo numa igreja luterana, nada mais propício, mas eles começam a ter aquele espírito de Lutero, que a igreja está toda errada, que precisa de uma reforma, e ele já começa a escrever 95 teses para colar na porta da sua igreja. Calma, muita calma. Não é para isso que a gente estuda teologia, mas eu vou falar mais sobre isso depois. O que eu quero dizer é o seguinte: de fato, algumas pessoas acabam ficando céticas, acabam ficando chatas, porque começaram a estudar teologia. Outra história, eu sei que vocês gostam de história, mas outra história que eu posso contar é que eu fiquei esse cara chato quando eu comecei a estudar teologia. Eu lembro que eu realmente fiquei insuportável porque eu criticava tudo, toda hora. E isso é uma coisa que de vez em quando eu preciso lutar ainda, né? Para não ser aquele chato do rolê que está criticando tudo. Não, eu melhorei, até worship eu estou ouvindo. Então, por favor, palmas para mim nos comentários aí, porque até worship eu estou ouvindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu já tive essa fase também, sabe? Mas, e esse mas é muito importante na minha história, mas eu tive irmãos e irmãs que amam a Jesus e me amavam. E por me amarem, pegaram no meu pé. Por me amarem, me exortaram. Eu lembro, até hoje, assim, eu não posso citar nomes aqui nesse vídeo, mas eu lembro que eu estava num culto e o irmão começou a falar umas coisas lá na frente que eu não estava concordando. Não estava legal. E eu estava com um irmão mais velho do lado. Irmão esse, inclusive, que foi um dos financiadores da minha ida para a faculdade.
Eu não sei se eu quis mostrar para ele que o dinheiro dele estava sendo bem investido e comecei a desconstruir várias coisas que o irmão lá na frente estava falando. E aí eu falei, olha que absurdo, porque esse irmão começou a revelar uns negócios lá na frente. E a revelação dele não estava dando muito certo, sabe? Então assim, aí eu comecei a criticar aquilo para esse meu amigo que estava do meu lado. E ele, de forma muito serena, olhou para mim e disse, Bibo, uma coisa é certa. Se de fato um dia Deus quiser revelar alguma coisa para alguém, falar com alguém por meio de profecia, não vai ser você que ele vai usar e nem a mim. Ele vai usar aquele irmão que está lá na frente, aberto para o Espírito Santo. Aquilo foi muito importante. Aquilo já foi assim, sabe, uma fisgada que eu recebi. E um dia uma amiga minha num churrasco, gente, eu consegui estragar um churrasco. Um ser humano, para estragar um churrasco, tem que ser muito chato. Porque, gente, churrasco é uma coisa maravilhosa por si só, né? E eu consegui quase estragar um churrasco. Estou eu lá, né, com o meu teologiquez, e até que uma amiga minha, ela dá uma surtada. Ela disse que ela começou a se exaltar porque não aguentava mais eu vomitando aquelas coisas em cima deles. Porque tu sobe a serra e tu fica lá aprendendo teologia e desce a serra, porque eu estudei numa cidade que fica acima de Joinville. E tu sobe a serra e fica lá aprendendo, e tu volta e fica vomitando essas coisas. Ninguém aguenta mais. Cara, aquilo foi de Deus para a minha vida. E desde então, eu fui entender. Antes de conhecer a frase, eu entendi essa frase na prática. Kevin Van Hooser, um grande teólogo, ele tem uma colocação que eu acho fantástica, que ele diz o seguinte: mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Então, lá naquele episódio, nesses 2 episódios, eu entendi que tudo que eu estudo, que tudo que eu aprendo, não é para eu me fechar numa torre de marfim, não é para eu me fechar num círculo de pessoas inteligentes que se acham acima da média, mas é justamente para servir os irmãos e irmãs que congregam comigo. Então, eu aprendi muito cedo isso e desde então procuro melhorar. Então essa acusação de que teologia esfria o crente, ela tem um pezinho na realidade no sentido de que, de fato, algumas pessoas estudaram teologia e ficaram uns verdadeiros tolos. Não tem outra palavra para isso. Mas isso não é a realidade e por conta deste erro, a gente não pode menosprezar os acertos. Por que eu digo isso? Porque é papel, é dever de todos nós estudarmos a palavra de Deus e nos dedicarmos ao estudo da teologia, nos dedicarmos ao estudo daquilo que Deus tem revelado ao longo da história. E Deus revelou ao longo da história, e nós chamamos isso de Bíblia Sagrada, e ao longo da história da igreja nós temos uma tradição que vai sendo feita, que vai sendo construída. Talvez um primeiro texto que nem estava programado, né? O meu fitilho, ele está programado aqui em outro texto, mas o texto que eu lembrei agora de cabeça, ele é fácil de achar, inclusive eu já achei. Atos 2:42. Atos, como você sabe, é um livro de Lucas que registra o início da igreja, ou seja, registra os primeiros cristãos que estão vivendo na prática os ensinamentos de Jesus. Ou seja, Jesus no capítulo 1 ascende aos céus, derrama do seu espírito e agora está dizendo para a igreja, ei, agora é com vocês. É meio tipo Capitão Planeta, entendeu? Gente, quem assistiu Capitão Planeta aqui? Felipe, tu assistiu Capitão Planeta? Tu é novo, né, Felipe? Só tem essa barba aí, mas não engana ninguém. O Yuri também não assistiu, né? Enfim, procura aí no Google, Capitão Planeta. Então, é uma pegada quase Capitão Planeta. Então, o que acontece? Ele dá o seu espírito e ele ascende aos céus. Então, a terceira pessoa da Trindade fica com a gente aqui, nos capacitando a viver aquilo que Cristo ensinou. E olha só, Atos 2:42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quero dar um destaque aqui para o versículo 42, onde é dito que eles se dedicavam, e aqui a gente poderia traduzir essa dedicação como algo que é feito de coração mesmo. Eles se dedicavam de coração no ensino dos apóstolos. Não sei se você já parou para pensar, mas você é um discípulo, você é uma discípula de Jesus. Você tem essa consciência? Você sabe que discípulo significa aluno, ou seja, eu e você somos alunos do Messias
E nessa escola do Messias a gente nunca vai se formar. Sabe quando vai ser a nossa formatura? Quando morrermos ou quando ele voltar. Então, nós somos alunos do mestre. Vamos lá, gente, o que um aluno faz, além de incomodar o professor? Um aluno aprende. Um aluno tem um conteúdo que lhe é ensinado. E Jesus começa o seu ministério ensinando as pessoas. Ele começou a ensinar, Mateus capítulo 5. E nós temos ali uma porção da Escritura que é fantástica, que é chamada de o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E nós temos ali uma síntese da ética cristã, do ensinamento de Jesus. Ou seja, Jesus está ensinando. Se você pegar o Evangelho de Marcos, por exemplo, onde Jesus ele expulsa muitos demônios, tem muita ação no Evangelho de Marcos. Tem exorcismos, tem curas. Só que esses exorcismos, ou seja, quando Jesus expulsava demônios, ou essas curas, elas tinham um propósito muito claro. Obviamente que abençoar a pessoa que estava doente ou possessa. Mas milagres na Bíblia geralmente são acessórios de Deus. Como assim acessórios? Eles são algo que é marginal, porque o que Deus quer ensinar mesmo é algo que vai endireitar o povo, algo que vai levar o povo para um caminho. Os milagres são acessórios em que sentido? Chama a atenção do povo para que esse povo preste atenção no que Deus está dizendo. Quer um exemplo bem claro? Deus liberta o povo do Egito, ou seja, ele manifesta o seu poder e ele liberta esse povo. Logo depois de libertar o povo, o que acontece? Bem, vocês querem andar no meu caminho? Eu libertei vocês, sou Deus de vocês. Agora é o seguinte, eu tenho aqui 10 palavras que vão orientar a entrada de vocês na terra. Então Deus passa aquilo que nós conhecemos como 10 mandamentos. Ou seja, tem a graça que é dada e depois dessa graça, que é a libertação, vem o ensinamento. Então os milagres que Jesus realizava, eles eram acessórios. Em que sentido? Chamavam a atenção do povo para depois Jesus ensinar alguma coisa. E se você vai ler o Evangelho de Marcos, vai perceber que, inclusive, algumas parábolas, as pessoas de fora não entendiam. Quem entendiam as parábolas? Os discípulos. Então, Jesus ele tem um carinho com os seus discípulos. Jesus tem, sim, uma atenção especial para quem caminha com ele. E para esses, ele quer ensinar a como viver o reino de Deus. Então Jesus ele está constantemente ensinando os seus discípulos. Então se você é um discípulo de Jesus, como está aí as aulas com o nosso Deus? E essas aulas com o nosso Deus, gente, aqui eu quero falar uma coisa que às vezes é um pouco complicado das pessoas entenderem, mas eu vou tentar falar nesse vídeo. Ter aulas com Jesus não significa somente, uma ênfase no somente. Põe na tela bem grande, Yuri, somente. Não significa somente ter o seu momento de devoção. Você e uma Bíblia aberta. E aquele Oceans tocando no fundo. Eu sei que você põe Ocean instrumental para ler e orar. Eu sei, não precisa ficar com vergonha, eu também já fiz isso. Então assim, aprender com o Messias não é somente abrir, tá pegando somente, né? Não é somente abrir a sua Bíblia e ter a sua experiência com o texto e o Espírito. Isso realmente é muito importante e deixa eu te dizer, vai fazer a diferença na sua caminhada e na sua jornada. Ter o seu momento de devoção, você, a Bíblia e o Espírito. Isso é muito importante para a sua jornada, mas não é suficiente. Porque a Bíblia é um livro que precisa ser interpretado. E boa parte desse livro não é de fácil interpretação. Mas Bíblia, então o que eu faço? Você precisa de irmãos e irmãs na leitura bíblica. Você se torna um aluno do mestre, não somente quando está ali com o mestre de joelhos e a palavra aberta, mas você realmente se torna um aluno do mestre quando você caminha com outros alunos e alunas, quando você caminha com outros irmãos e irmãs que estão aprendendo com Deus e com a tradição da igreja. É por isso que o estudo da palavra e da teologia é tão importante. Ele é muito importante, por quê? Porque nós percebemos que este livro precisa ser estudado com calma, este livro precisa ser estudado com esmero, esse livro
precisa ser estudado sabendo que nós temos uma nuvem de testemunhas, irmãos e irmãs que vieram antes de nós e se debruçaram sobre esse texto. É muito perigosa a afirmação, porque Deus me revelou na palavra. Tá, mas o que Deus te revelou na palavra tem a ver com a doutrina dos apóstolos? Atos 2,42, eles perseveravam na tradição dos apóstolos. Nós temos uma tradição apostólica. Aí se você pensou agora, Bíblia, nada a ver, a gente é evangélico. Esse negócio de tradição apostólica é coisa de católico. Não, aí que você se engana. Atos 2,42, há uma tradição. Paulo, quando vai falar com Timóteo, fala que Timóteo aprendeu as escrituras de quem? Aprendeu com a sua família. Ou seja, ele aprende as escrituras com a família, com a igreja. E depois Paulo vai orientar Timóteo a passar esses ensinamentos, aquilo que Timóteo aprendeu com a sua família, aquilo que ele aprendeu com Paulo, a passar para outras pessoas, para que assim seja transmitida a palavra de Deus. Então eu espero que tenha ficado claro para você que sim, tenha o seu particular com Deus, mas também estude a Bíblia em grupo. Procure estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a partir inclusive da sua comunidade. Eu tenho batido nessa tecla nos últimos anos. Olha, a igreja precisa ser a primeira escola de teologia das pessoas. A comunidade local precisa ser a primeira fomentadora de um estudo bíblico mais sólido. Porque, gente, vamos lá. Sabe quem é o primeiro professor de teologia de uma comunidade? O ministro de louvor. O ministro de louvor. Com isso eu não estou dizendo que você, ministro de louvor, tem que ficar aí pregando entre um louvor e outro. Não, canta, deixa a pregação para pregação. Mas eu digo que as músicas, elas exercem um papel importantíssimo na construção teológica dos membros. E, gente, infelizmente, a hinologia cristã, ela tem ficado mais pobre, assim. Ela tem ficado, muito repetitiva, com pouca diversidade teológica. Inclusive, tem um BT Papo aqui no nosso canal no YouTube, onde eu e meu amigo Cacau, a gente conversa sobre isso, sobre o louvor e tal. Será que o louvor está ficando pior? A gente tem um papo só sobre isso. E lá eu falo, inclusive, isso que eu estou repetindo aqui para vocês. Mas é isso. Então, a igreja precisa ter esse compromisso de fundamentar os seus membros numa palavra mais sólida, numa pregação mais sólida e num estudo continuado das Escrituras. Porque senão nós não cresceremos, nós não vamos amadurecer. Inclusive, tem um texto que eu quero ler com vocês, mais um, que para mim é chocante. Esse texto do autor aos Hebreus, eu acho ele... Na verdade, eu vou ler esse texto, eu não sei nem se eu preciso pregar esse texto. Porque ele é muito claro, ele é assim chocante na minha opinião, e infelizmente esse texto ele poderia ser lido para a igreja evangélica brasileira hoje, tá bom? O texto de Hebreus capítulo 5 a partir do versículo 11, leio na NVI. Quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Gente, esse texto aqui, ele é forte. Eu acho ele muito forte. Inclusive, aqui diz, quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos. Essa palavra aqui poderia ser traduzido por preguiçosos, se tornaram preguiçosos, se tornaram negligentes. Olha só, aqui provavelmente não são novos na fé que estão lendo essa carta. É uma turma que já deveria ser mestre, ou seja, é uma turma de crente que já deveria estar discipulando outras pessoas. Eu não sei se você tem essa consciência de que Jesus, ele começa o seu ministério ensinando. Presta atenção nisso daqui, sério. Fecha outra coisa que você está fazendo, presta atenção em mim aqui agora. Jesus começa o ministério dele ensinando e ele termina o ministério dele comissionando a igreja. Qual é a comissão que Jesus dá? Vão e ensinem. Olha que coisa linda. E o que você vai ensinar para as pessoas?
Você vai ensinar aquilo que você aprendeu com Jesus. Sim, a sua experiência com Jesus ela é importante. O seu testemunho de conversão, ele é importante. Mas você só sabe contar o seu testemunho de conversão? Você não sabe abrir a palavra e ensinar outras coisas? Porque parece que tem gente que só para no testemunho. Você está 20 anos contando que Jesus te tirou das drogas, do álcool e de sertanejo universitário. Você só sabe contar isso. Você não sabe explicar mais. Você não sabe nem explicar, sabe, o enredo da salvação. Nossa, você ouviu essa palavra agora, enredo da salvação, e ficou pensando no que é. Pois é, se você ficou pensando no que é, esse vídeo é para você. Os livros que eu escrevo são para você. Os podcasts que eu gravo são para você. E não falo isso aqui como se eu estivesse aqui no alto e você aí embaixo. Não, eu falo como irmão, como pecador que sou junto com você. Só que Jesus está dando esse alerta por meio do autor aos Hebreus. Olha, esse povo aqui que está lendo essa carta já devia ser mestre, mas eles estão negligentes. Essa galera aqui, eles estão tipo eu na academia, tá ligado, velho? Como é que é eu na academia? Preguiçoso. Eu já deveria ser um bodybuilder, entendeu? Mas não, ainda estou aqui com tetas, tendo que usar preto para disfarçar. Tá entendendo? Mas eu sou negligente com a academia. Eu sou negligente com o exercício físico. Preguiçoso. Eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira com chuva. É óbvio que eu não fui para a academia. Mas eu deveria ir. Mas tudo bem, academia é uma coisa importante. Ainda que Paulo fale que é de pouco proveito, não quer dizer que tenha que ser descartado, certo? É bom, ainda mais eu que trabalho sentado, eu preciso levar a sério a academia. Eu quero ser um velho saudável, que vá no banheiro sozinho, que ande, que possa andar de bicicleta. Então a academia é importante. E eu preciso ouvir a palavra da academia. Então, se você quiser me evangelizar nos comentários com a palavra da... CrossFit não, gente. CrossFit não dá para mim, não. Tá? Me evangeliza com a palavra da academia aí ou da caminhada. Eu aceito evangelização. Mas falando de algo que é importante e algo que é eterno. O que é esse algo eterno? É a palavra de Deus. E essa palavra precisa ser o quê? Pregada por um povo. Só que se esse povo continua no leitinho, a igreja não avança. Se a galera continua no leitinho, porque essa galera aqui estava no leitinho espiritual. São o quê? Criancinhas em Cristo. Paulo, inclusive, no capítulo 3, a sua primeira carta aos Coríntios, vai pegar pesado também com os coríntios. Olha, vocês são carnais. Eu queria ensinar coisas mais profundas para vocês, mas eu não posso, porque vocês são carnais. Vocês ainda estão no leitinho espiritual. Agora, gente, não sei se você já leu o livro de Hebreus ou se você já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É difícil, são textos complicados. Eu fico pensando, se eles estivessem escrevendo para uma galera mais robusta, o que a gente teria, hein? O que a gente teria? Nós precisamos levar a sério o ensino da palavra, o seu estudo constante, sistemático, organizado. Não dá para você levar a vida de leitura e estudo da palavra como eu levo a minha vida de academia, sabe? Quem sabe algumas pessoas devessem levar o estudo e a leitura da palavra como levam a vida de academia. Então, gente, nós precisamos por quê? Porque uma igreja que não estuda, uma igreja que não se prepara teologicamente, ela não estará apta para cumprir a grande comissão, a ir pelo mundo e anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso não são só eventos extraordinários e coisas que acontecem no evangelismo, e realmente Deus faz coisas maravilhosas. Há um conteúdo que precisa ser ensinado e passado. Há uma mensagem que precisa ser embalada num bom estudo, no poder do Espírito, sim, mas também num bom estudo. E isso leva tempo, isso vai custar. Vai custar dinheiro, você vai precisar comprar livros, vai precisar comprar coisas. Vai custar. Só que vale a pena investir na sua vida espiritual, no sentido de investir o seu tempo buscando a Deus e investir o seu tempo estudando a Bíblia, estudando a teologia. Vale muito a pena. E não só vale a pena, como é um convite que a Escritura nos faz. Vamos lá, talvez você esteja vendo esse vídeo e você não tem condições, realmente você está passando por um perrengue financeiro. Então vá na sua igreja, peça livro emprestado do seu pastor, sabe? Você tem muito material gratuito na internet, você tem apostilas boas, o André Daniel Heinck, ele tem apostila do Antigo Testamento, apostila do Novo, tudo de graça no site dele.
Você tem os meus podcasts, mais de 500, tudo de graça para você ouvir. Canal no YouTube, você tem muita gente boa falando. Vitor Fontana, 2E Teologia, Paulo On, Escola do Discípulo. Só para citar aqui alguns canais no YouTube que eu acompanho e gosto da teologia deles. Então, comece. Não ter dinheiro não é desculpa. Peça uma Bíblia de estudo de presente na próxima vez. Sabe, você tem boas Bíblias de estudo aí no mercado. Entende? Então é isso. Mas comece, leve a sério. Não seja uma criancinha na fé. Saia do leitinho espiritual. Sabe, vamos para comidas mais robustas. A igreja precisa de homens e mulheres treinados e capacitados na palavra de Deus. Você e eu precisamos conhecer os rudimentos básicos, porque, olha só o que o autor está falando aqui, ó. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês já deveriam. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você está mais de 2 anos na igreja, sabe, você não discipula ninguém, você não tem o hábito frequente de ler a palavra de Deus, você não tem o hábito frequente de, sabe, parar num capítulo da Bíblia. Cara, eu quero entender esse capítulo aqui. Pegar uma Bíblia de estudo, pega emprestado de alguém, o seu pastor deve ter um. Se você congrega numa igreja razoavelmente boa, o seu pastor deve ter comentário bíblico e Bíblia de estudo. Porque, deixa eu dizer um negócio com muito temor no coração. Se o seu pastor não tem uma Bíblia de estudo e um comentário bíblico, na moral, é hora de trocar de igreja. E aqui eu não estou pegando pesado, estou falando algo muito básico, tá, gente? Porque, olha, pastor, pastora, pessoas que ocupam o púlpito precisam ter material, tá? Então assim, se o seu pastor não tem uma biblioteca mínima, vai conversar com ele. Porque às vezes você está numa região pobre. Eu tenho que abrir minha mente porque tem gente que está em região muito pobre. Mas então pede aí, o que o seu pastor usa para estudar? Alguma coisa ele tem. Eu não quero falar mais aqui para não ter problema, mas você me entendeu? Algum material para estudar o seu pastor tem. Então pede emprestado para ele. Tá bom? Então olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, é uma galera que não sai do beabá teológico. Anos e anos não avançam teologicamente, não avançam biblicamente. O convite deste vídeo é: vamos começar a estudar a palavra de Deus de forma mais organizada. É por isso que eu quero convidar você a ler o meu novo livro, Teologia Esfria o Crente. Este livro aqui, ele é este convite. Aqui eu explico para você a importância de se ter uma fé robusta, a importância de se ter uma fé que pensa e uma razão que adora, a importância de se estudar constantemente. Se você gostou desse vídeo, o que eu falei aqui é um dos capítulos deste livro aqui. Inclusive, ele faz parte de uma coleção chamada Teologia para Todos. Qual é o objetivo dessa coleção? Ter livros bons e baratos. Inclusive o preço de capa desse livro é R$19,90. E eu posso falar porque foi o que a editora me passou. Se alguém está vendendo a mais, aí você vê com quem está vendendo a mais. Mas o preço de capa, eu lutei, sabe? Pessoal, eu quero fazer livros bem escritos e baratos. E de quebra, a Thomas Nelson ainda fez os livros serem bonitos. Então, bom, bonito, barato, com boa teologia. E esse meu livro, Teologia Esfria o Crente, é este convite para você entender que ele não esfria o crente, para você entender que a letra não mata, sabe, para você entender, inclusive, esse versículo bíblico, o que Paulo quer dizer com a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bem, eu explico esse texto aqui. Então, esse livro é um convite ao estudo da teologia. Quem sabe esse livro pode ser o seu primeiro passo rumo a um estudo teológico, a um estudo bíblico mais robusto e mais organizado. Inclusive faz parte dessa coleção outros 2 livros, Como Deus é Um e Três ao Mesmo Tempo. Meu amigo pastor Pedro Pamplona é um cara que ama o assunto da Trindade, nos apresenta esse tema de forma clara, profunda, não é um tema fácil, mas é um livro muito importante para você entender a Trindade, uma doutrina bíblica fundamental. E também compõe essa primeira parte da coleção o livro da minha amiga Vicky Barresi, que diz, eu falei bonito, né, Barresi, eu não sei se fala assim, mas eu acho mais bonito falar Barresi, tá bom, Vicky? A Vicky Zalensky, Mulher Pode Ser Pastora. A Vicky traz aqui o que tem de mais atual na pesquisa bíblica sobre a ordenação
feminina. Infelizmente, esse assunto aqui no Brasil é tratado com muita pobreza, com argumentos muito pobres, às vezes dos dois lados. Aqui a Vicky traz uma pesquisa atual, moderna, bem embasada, e ela faz então uma defesa da ordenação feminina, como nós não temos aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil alguns artigos, algumas coisas muito soltas. Aqui ela reúne e, claro, tem o poder argumentativo da própria Vicky, que é muito legal. Então nós temos esses 3 livros aqui que compõem essa primeira parte da coleção. Em 2024 virão outros temas, outros autores, outros livros, mas esse é o objetivo. Livros pequenos, com uma boa teologia, que responde uma pergunta importante para a comunidade. Mas fica aí o convite. Estude a Bíblia, estude teologia, seja guiado por homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. E se você quiser dar o primeiro passo, o meu livro, Teologia Esfria o Crente. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.